Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez a gente vai continuar o que a gente estava vendo, que era SQL, tá? Mas dessa vez a gente vai entrar em joins, beleza? Então peguem a bebida de vocês aí. Aqui é muito cedo ainda, 9 da manhã de sábado, então eu só tô com a minha garrafona d'água, tá bom? Mas independente do horário que vocês estiverem assistindo aí, podem pegar o que vocês quiserem, beleza? E bora pro vídeo, tá? Quando a gente fala de SQL, de join, melhor falando, a gente está falando basicamente de teoria dos conjuntos. Vocês lembram isso aí das aulas de matemática? Pois é, vocês achavam que não ia usar isso para nada, né? Pois é. Basicamente, quando a gente está falando de join, de juntar tabelas, tá? A gente está sempre pensando em duas tabelas, uma da esquerda e uma da direita, tá? E essas tabelas, elas representam dois conjuntos, tá? E esses conjuntos, eles têm interseção. Quem que é essa interseção? É as nossas chaves. Então, quando a gente está pegando uma chave primária e colocando uma outra tabela como chave estrangeira, o que a gente está dizendo, ó, é que essas tabelas elas têm uma interseção entre elas. É basicamente isso que a gente está dizendo. Isso é refletido, né, nos joins. Basicamente, a gente tem cinco tipos de joins, tá? Porque ainda tem o cross join, mas o cross join é um produto cartesiano entre duas tabelas. Não entra muito aqui no que eu quero mostrar para vocês, então eu não vou falar dele, tá? Especificamente. Mas basicamente, se eu tenho uma tabela com 30 registros, uma tabela com 40, eu faço um cross join, eu vou ter 1.200 registros, porque é justamente a multiplicação, né? O produto cartesiano. Beleza? Mas tirando ele, a gente tem quatro tipos principais. O primeiro deles, que eu gosto de falar, é do inner join, que é basicamente só a interseção, tá? Quando a gente fala de conjuntos, a gente basicamente está falando ali sobre a interseção e a união de conjuntos, né? O inner join é puramente a interseção, tá? Então, tudo que tem na tabela da esquerda, a gente pega tudo que tem na tabela da esquerda, pega tudo que tem na tabela da direita. Quais são os registros que tem nas duas? Essa pequena fatia é o que a gente pega no inner join, tá? Já quando a gente fala de left join e right join, a gente está interessado em uma tabela inteira mais a interseção, tá? Então, quando a gente fala de left join, a gente sempre está pensando em uma tabela da esquerda e uma tabela da direita. Ou seja, a tabela que vem do from e a tabela que vem do join, tá? Quando a gente fala um left join, que é tudo que está vindo da tabela do from mais a interseção com a tabela do join. Quando a gente fala right join, a gente quer tudo que vem da tabela do join, interseção com a tabela do from, tá? E o full join é basicamente tudo. É a união dos conjuntos. A gente quer tudo que tem nas duas tabelas, mais a interseção, se tiver, tá bom? Que no caso tem, porque é um join, tá? Então, se a gente for aplicar isso no SQL, como é que fica? A gente tem aqui nosso mesmo banco, tá? Da última vez, que é o banco do Uber. Então, vamos dar um select aqui em motorista. A gente tem. Vamos fazer um count primeiro? Quando faço o count estatístico, estou contando todas as linhas, tá? Então eu tenho 40 motoristas, beleza? Da mesma forma, eu vou fazer um count em veículo. A gente tem 39, ou seja, tem motoristas que ainda não cadastraram veículos, tá? Se eu quiser saber qual que é o veículo de cada motorista, eu tenho que fazer um join, tá? Se eu for pegar o meu diagrama do meu banco, ó, as chaves servem exatamente para dizer quem que eu posso ligar com quem. E é legal que o que a gente sempre faz, galera, é basicamente um caminho, tá? Então, se eu quero, tipo, pegar veículo com avaliação, então vou fazer um caminho de veículo para ED motorista, para motorista, né? De motorista para corrida e de corrida para avaliação, tá? É sempre um caminho que eu estou montando. Mas aqui vamos fazer só o nosso caminho de veículo para motorista. Então, eu já sei que tem um motorista mais do que veículo. Então, se eu fizer todos os veículos de todos os motoristas, né? Ou melhor, se eu quiser apenas os motoristas que têm veículo cadastrado, eu vou fazer um select. Vou indicar aqui o nome do meu motorista, que é só nome, na verdade, né? Vou indicar aqui a cor e vou indicar aqui o modelo do meu carro.
vou dizer from, pegar isso a partir de motorista. E aí, pessoal, é comum, não é nem que é de praxe, é que isso aqui vai ser necessário, de fato, quando você está fazendo join, de nomear suas tabelas, tá? Dar um apelido para elas, tá? A gente já vai ver isso por quê. Vou fazer um from, e aí eu vou dizer que eu quero um inner join com veículo V, onde o meu ID motorista seja igual ao meu ID motorista da tabela de veículos. Então, quando eu pego isso aqui, ó, eu venho todos os meus motoristas com veículo cadastrado. Vocês veem que vieram, ó, 39, tá? E aí, só para vocês entenderem o porquê que precisa disso aqui, digamos que eu bote aqui, além do nome, o ID do motorista. Cara, não precisa de o ID do motorista. Se eu executar isso aqui, ó, ele vai dar um erro em ID motorista dizendo que é ambíguo. Porra, da onde que tu quer que saia o ID motorista? Motorista de veículo. Eu tenho que indicar para ele, tá? Então é de bom prática que a gente sempre coloca em todas as colunas aqui, ó, o que está vindo do que. Até para quem for ler depois, identificar mais fácil. Beleza? Então vou executar aqui, ó. Beleza. Tá tudo aqui. Agora, se eu quiser ver todos os meus motoristas, independentes se tem um veículo ou não, eu vou fazer um left, que eu vou pegar tudo de motorista da minha tabela da esquerda, mais a interseção com a tabela da direita. Quando eu faço isso, ó, olha o que eu tenho. Eu tenho aqui minhas horários de buzina aqui, ela não tem um veículo, tá? Ou seja, esse registro, tá? Esses campos que estão vindo da tabela de motorista, tá? Eles não têm uma referência na tabela de veículo, porque não tem um veículo cadastrado. Mas como eu falo que eu quero tudo de motorista, mais a interseção, ele tem que trazer essa linha completa. Só que como ele não tem dados, ele vai botar nulo, tá? Se eu estou dizendo que eu quero tudo de motorista, ele vai trazer tudo que tem motorista, tá bom? E aí uma forma da gente tratar isso, só para vocês saberem, é com uma função chamada coalescence, que a gente consegue indicar. Basicamente a gente está falando para ele, ó, se tiver esse valor, bota esse valor. Se não, você vai botar um vazio, tá? Ou então qualquer outra coisa. Vou botar aqui vazio, aqui eu vou botar em A, né? Ignore applicable. Só esqueci de fechar. E aí se eu executo isso aqui, ó, tá aqui o vazio, tá aqui em A, tá? Então vocês podem suprimir esse nulo colocando alguma outra coisa, beleza? Da mesma forma, galera, eu posso inverter isso aqui, tá? Se eu fazer um light join aqui direto, basicamente vai ser igual um inner join, porque eu não tenho um veículo que não esteja associado a um motorista, tá? Então vai ser igual um inner join aqui com meus 39 registros. Agora, eu posso simplesmente realmente trocar a ordem disso aqui, ó. Motorista M, se eu fizer um right join aqui, ó, mesma coisa, tá? Zoraide, sem a cor e o modelo. Deixa eu só botar o nome aqui das colunas, só para trazer bonitinho, tá? Então aqui eu tenho de fato que esse registro não tem cor nem modelo, tá bom? E agora eu estou olhando, fazendo com que a minha tabela de motorista seja a da direita, ou seja do join. Tá? Então, basicamente, se vocês perceberam, o left join e o right join são basicamente a mesma coisa, só olhando de uma perspectiva diferente. No final das contas, é muito mais comum a gente usar o left, tá? É bem raro a gente usar o right join, a não ser que você tenha uma situação onde você já fez um monte de consulta em várias tabelas temporárias ali, e aí você chegou num resultado que agora você precisa mesclar com mais uma coluna, né?
E essa, com mais uma tabela, e essa tabela, como você já tem um resultado, ele acaba indo para a direita, porque você quer tudo que venha dessa outra tabela, interseção com essa sua primeira consulta, tá? Tirando isso, basicamente você vai usar left join, tá? Left join, inner join. E o full join é basicamente tudo, tá? Então, eu vou pegar aqui motorista, vou pegar aqui passageiro e vou pegar aqui corrida. Vou pegar essa aqui a parte de corrida, vou fazer um full join. Vocês podem botar full join ou full outer join, tá? Vai dar na mesma. Com motorista M on M ponto ID motorista igual C ponto ID motorista. Da mesma forma, full join passageiro P on P ponto ID, tem dois P aqui, né? P ponto ID passageiro igual C ponto ID passageiro. Se eu executar isso aqui, passageiro, só errei o nome, passageiro, e é ID corrida, né? Pronto. Se eu executar isso aqui, eu vou ter, ó, olha só, o full join é basicamente o quê? União. Aqui eu estou unindo três, né? Então é como se a gente tivesse mais um círculozinho bem aqui, né? Então eu vou ter interseção de tudo e vou ter o que tem só na tabela de baixo, só na tabela da direita, só na tabela da esquerda, tá? Então basicamente ele traz para mim os, ah, os motoristas que não fizeram corrida, então eles não têm um ID de passageiro atrelado e obviamente não tem o ID da corrida. E vou trazer também os IDs dos passageiros que não tem corrida e obviamente não tem nenhum nome de motorista atrelado. É trazer tudo de tudo, tá? Então por isso que aqui em corrida fica tudo nulo, porque essas corridas elas não existem. Existe o passageiro, existe o motorista, mas a corrida não existe, tá bom? E basicamente é assim que fica, tá? E a partir daqui, pessoal, é a gente ficar brincando, né? Meio que somando, aumentando a complexidade da nossa query, tá? Então, vamos fazer algo legal aqui. A gente tem, por exemplo, a variação, que tem nota, né? E em corrida a gente tem uns campos legais, né? A gente tem valor da corrida, a gente tem a taxa aplicada. Vamos, vamos perguntar para o banco quanto os meus passageiros pagaram. Então, para isso, eu vou pegar aqui o meu nome do passageiro, vou pegar o valor da corrida. O valor da corrida está vindo de corrida, então C ponto valor corrida. Vou fazer isso aqui de passageiro, tá? E aí eu quero todos os meus passageiros que fizeram corrida. Como eu tenho passageiros que não fizeram corrida, eu vou fazer um inner join, porque eu quero só de fato quem fez corrida. Inner join com corrida on C ponto de passageiro igual a P ponto de passageiro. Eu acho que vocês estão vendo que eu estou misturando aqui nessa ordem aqui, é porque essa ordem aqui não importa, tá? Se vocês botam primeiro a tabela da direita ou da esquerda. O que importa é isso aqui, tá? Depois, como você faz essa igualdade aqui, tanto faz a ordem, beleza? Então, se eu fizer isso aqui, ó, e eu botar a vírgula, né, obviamente, eu vou ter todos os meus passageiros, né, com todas as corridas feitas. Então, tem 200 corridas ao todo, tá? 200 corridas aqui, tá? E isso é o que eles pagaram por corrida, tá? Então, tem passageiro repetido aqui porque eles fizeram mais de uma corrida, obviamente, tá? Só que eu quero o total, né, o quanto eles pagaram. Então, isso aqui é um sum,
do valor da corrida. Vou chamar aqui de total pago. E se eu estou fazendo um SAM, eu tenho que fazer um Group By. E como eu estou no Postgres, basta eu botar um 1zinho aqui, ó. E olha aqui. E agora eu tenho meus 30 passageiros, tá? Se a gente vier aqui no nosso select, deixa eu fazer um select count aqui, de passageiro, eu tenho 33. Se eu vier aqui no meu full join, eu vou ver que eu tenho 3 passageiros que não fizeram corrida. 33 menos 3, 30. Aqui, ó, meus 30 que de fato fizeram. Deixa eu ordenar isso aqui por valor gasto. Aí eu vou fazer isso aqui de ordem decrescente para ver justamente quem gastou mais, tá? Decrescente. Eu tenho que o Thiago Pereira, ó, gastou R$ 400 com Uber. Olha só, né? Só que, digamos que eu queira saber todos os meus passageiros. Quero toda a minha base de passageiros. O que eu tenho que mudar aqui? Só como eu estou ligando. Quero fazer um match. Beleza? Eu executo isso aqui, ó. O Ricardo e a Mariana. E vai ter mais um aqui. A Clara vai estar nulo. E aí a gente pode suprimir esse nulo. Opa. Com o nosso coalescence aqui. Vou dizer que isso aqui é zero. Pronto. Beleza? Tudo bonitinho? Ah, eu ordenei aqui pelo nome, né? Eu tenho que ordenar isso aqui pelo. Acho que ficou estranho. Na verdade, então, quem gastou mais foi a Gisele, com 506, tá? E os nossos três aí que não gastaram nada, ó, estão aqui embaixo. Beleza? Vamos ver agora quanto que os nossos motoristas ganharam. A lógica é basicamente a mesma, tá? Ah, só um adendo aqui, tá, pessoal? Se eu botar algum outro campo aqui, se eu botar, por exemplo, o ID da corrida, e aí eu tenho que agrupar pelo ID da corrida também. Deixa eu tirar o seu order by. Só faltou a vírgula, eu tô esquecendo essas vírgulas toda hora. Eu tenho, de novo, os 200, tenho mais de 200 corridas agora, porque eu tenho, além das corridas que eu tinha as 200, eu tenho os meus passageiros que não tem corrida nenhuma, tá? Então, como esse cara, esse ID aqui, ele é único, né? Como eu só tenho uma corrida, o ID ele é único entre passageiro e motorista, para eu fazer essa agregação de forma correta, eu tenho que tirar o campo que garante unicidade. Quem está garantindo unicidade aqui é o ID. Então, mesmo que eu esteja agrupando, eu só tenho, né, um ID por corrida. O mesmo passageiro pode fazer diversas corridas, mas sempre com um ID diferente. Então, eu tenho que tirar esse ID aqui para garantir essa unicidade. E é óbvio que eu esqueci de alguma coisa. Não posso agrupar para algo que já está agrupado. Beleza? Então, bora ver agora quanto os meus motoristas receberam. Da mesma forma, a gente vai pegar o nosso mnome. A gente vai fazer uma conta. Tá? Vamos fazer primeiro o from aqui já. From motorista m. Quero todos os motoristas que fizeram corrida. Então, inner join corrida C on m.de motorista igual c.id motorista. Fechou, fechou, tudo bonito, tudo bonito. E aí eu tenho o quê? Primeiro de tudo, eu tenho o meu valor corrida, está em C. E eu tenho a taxa aplicada, que é uma porcentagem, na verdade, tá? Se eu der eu vou dar só um select asterisco e tirar esse count. Der um select asterisco em motorista, nem motorista, né? Nem precisava ter feito isso. Na verdade, um select em corrida.
Está incorrida essa informação. Ó, minha taxa aplicada é uma porcentagem, tá? 0,1, 0,5, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui é uma continha um pouquinho maior, né? Simplesmente diminuindo o outro. Vou dizer que valor corrida, ou melhor, que o meu total pago, total recebido, vai ser igual a valor corrida menos valor corrida C ponto. Valor corrida vezes C ponto taxa aplicada, certo? Se eu executar isso aqui, ó, eu tenho isso aqui, ó, por corrida, as minhas 200 corridas, tá? Por corrida aqui, ó. Agora eu quero o total por motorista. O que que eu faço? Sum. Não preciso fechar, que já está fechado ali. Group by 1, order by 2, desk. Olha só, então Kleber rodado aqui, esses nomes, foi o cara que mais recebeu com corridas. Tenho todos os meus motoristas aqui, ó, está me mostrando 38 motoristas aqui. São todos os meus motoristas? Não, eu tenho 40. Por que está aparecendo só 38? Porque eu estou fazendo um in, né? Só os motoristas têm corrida. Se eu quero todos os meus motoristas, left. Agora, ó. Por que que eles aparecem na frente aqui mesmo pedindo 10? Porque é nulo, tá? Então, nulo é basicamente a mesma coisa que nada, aqui que não existe, né? Eles acabam vindo para cima, tá? Se eu quiser consertar isso, como é que eu faço? Coalescence. Da mesma forma, pronto. Olha os dois aqui. Beleza, pessoal? Bom, sobre join, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que eu ainda vou fazer um videozinho, fazendo uns exercíciozinhos, sabe? Só para ficar mais dinâmico, né? E mostrar para vocês vários casos, como é que a gente pensa, né? Na verdade, banco de dados, a gente está pensando como é que a gente guarda o dado quando a gente faz modelagem e como que a gente consulta o dado, tá? Quando a gente está fazendo query. Então, eu vou trazer ainda mais em cima desse banco, ou talvez em cima de outro, algumas coisitas mais, beleza? Mas por hoje é isso. Obrigado a todos vocês que assistiram. Não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, fazer toda a maracutaia que tem aí do YouTube, tá bom? E espero vocês no próximo. Muitíssimo obrigado e até a próxima.